a mulher segundo o coração de Deus. Aleluia. Todos nós sabemos que na Bíblia existe um homem, que é o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, todos nós sabemos que é Davi. Mas também na Bíblia existe uma mulher, que é a mulher segundo o coração de Deus. E quem seria essa mulher segundo o coração de Deus? Solta aí, Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 28. Aleluia, Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada e uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era... E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, o Senhor é, bendita és tu entre todas as mulheres, bendita és tu, agraciada. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O que significa bendita? Significa alvo de bênçãos. Quem é a mulher segundo o coração de Deus? Maria é a mulher segundo o coração de Deus. Maria, ela teve a sua história, ela teve o seu nome citado em 5 livros da Bíblia. Maria é a única mulher na Bíblia que é citada por vários livros da Bíblia. Maria é a única mulher que foi citada no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Aleluia. Maria, a oratória bíblica vai dizer que Maria era uma mulher simples, uma mulher humilde. E como uma mulher simples, uma jovem muito simples, uma jovem muito humilde, ela tinha os seus sonhos, ela tinha os seus desejos, ela tinha os seus ideais. Aleluia. Tudo parecia ir muito bem. Maria estava desposada de José, e esse termo significa que ela estava comprometida ou prometida. Aleluia. E como uma mulher que está comprometida e prometida, noiva, o que ela sonha, o que ela espera? Em se casar, ter a sua linda festa de casamento, porque na cultura judaica o casamento poderia se estender de uma semana até 15 dias. Como uma jovem da época dela, o que ela imaginava? Ter a sua noite preparada, a sua noite de núpcias com o seu marido. O que ela imaginava? Ter a sua casa toda arrumadinha, ter ali o apoio de toda a sua família, o acompanhamento de sua mãe, como toda jovem. Mas de repente, quando tudo parecia estar caminhando bem, quando tudo parecia estar
tudo sai fora do controle, porque antes era a mão de Maria e a mão de José, mas agora não é mais a mão de Maria, não é mais a mão de José, agora é a mão de Deus que está movendo, e aquilo que parecia que estava tudo no lugar, na verdade Maria não estava no lugar. Que lugar, pastora? O lugar do cumprimento da promessa. Que lugar, pastora? O lugar da bênção. Que lugar, pastora? O lugar dos propósitos de Deus para a vida dela. Que lugar, pastora? O lugar em que ela iria contemplar o milagre de Deus. Tudo parecia estar sob controle. Tudo parecia estar caminhando bem. Tudo parecia estar no seu devido lugar. Calma. Está chamando lá a moça na porta lá, tá chamando. Após o encontro com o anjo de Deus, agora parece que está tudo fora de controle. Senhor, o que está acontecendo? Por que isso agora? E o Senhor está dizendo, porque as coisas à sua volta poderiam até estar no lugar, mas você está por fora do lugar, o lugar que eu planejei para você. Aleluias! O lugar que eu planejei para você. Aí o Senhor diz o seguinte: olha, você precisa entender que os meus pensamentos são mais altos do que o seu. Assim como o céu está alto, assim são os meus pensamentos. Você precisa entender que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração, é aquilo que eu tenho preparado para você. Então eu vou colocar você no lugar da bênção. Eu vou mover a minha mão e eu vou colocar você no lugar do cumprimento da promessa. Aleluia! Aleluia! Aí o Senhor começa a mover e mexer. Aleluia! E agora Maria, ela vai se deparar, diga, com uma nova realidade. Totalmente diferente daquela que ela estava habituada. Totalmente diferente. Aí o anjo, lá em Lucas, não precisa colocar, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 31, o anjo diz para ela assim: Maria, você dará à luz, e essa criança será filho do Deus Altíssimo, e o nome dele será Jesus. Aleluia. Quando o anjo vem, se coloca diante dela, o anjo entrega a ela, diga comigo, uma promessa. Uma promessa. Aí o anjo chega diante dela e diz: Maria, você vai gerar, o seu filho será filho do Deus Altíssimo, o nome dele será Jesus, ele vai reinar e o reino dele será um reino eterno. Maria olha para o anjo e diz: impossível. Deus, estou te dando uma promessa. Maria, impossível. Quantas vezes Deus fala: eu vou mudar a situação. Você olha e você fala: Deus, não vejo como. Vou fazer tudo novo. Deus diz: não vejo como. Mas Deus, eu já estou lutando há tanto tempo, não vejo mais, não tem mais esperança. E Deus está dizendo: eu vou fazer. Eu vou fazer. Você não pode, mas eu posso. Você não tem o controle da situação, mas eu tenho. Você perdeu o controle, eu não perdi. Aleluia. Aí ela vira e diz para o anjo: como? Quando ele diz: você vai gerar, ela vira e diz: como? Pastora, como esse marido vai mudar? Ó Maria, como? O anjo está falando: você vai gerar o filho do Deus Altíssimo. Aí ela vira e fala: como? Pastora, como? Já se passou tanto tempo. Pastora, como que eu vou constituir um novo lar? Quanto tempo, pastora, eu estou sozinha? Quanto tempo eu estou esperando? Pastora, como? Deus está falando: eu vou fazer. E Maria está: como? O anjo está falando: eu vou fazer. E muitas vezes você está: como? Você olha para o filho e fala: como, Deus? Olha esse filho. Você olha para o marido e fala: como, Deus? Olha esse marido. Você olha para o financeiro e diz: como, Deus? Olha para isso, olha as dívidas. E Deus está falando: eu vou fazer. O anjo, ele chegou diante de Maria
você. E o poder do Altíssimo te cobrirá. E você conceberá. Pronto. Quando ele dá a promessa, ela olha, impossível. Aí, quando ele vai explicar para ela o que vai acontecer, ela olha e fala: a minha mente não consegue processar isso. Como assim? Aí ela responde. Ela fala assim: mas eu nunca fui tocada por homem. Mas, pastora, olha isso, mais, pastora, sabe? Mais, pastora, sabe que é mais, pastora? Deus vai fazer mais, pastora. Mais. Aí o anjo está dizendo: vai diminuir. Você vai gerar. A sombra do Altíssimo estará com você. Queridas, quando o anjo recebeu a visita dela, a maioria de vocês sabe essa história. Ela estava inserida em um contexto. E esse contexto cultural dela, uma mulher, quando estava desposada, comprometida, se ela cometesse um ato de um adultério, ela receberia 4 sentenças. Uma mulher casada, quando ela cometia um adultério, ela tinha uma sentença. A sentença era morte por apedrejamento. Mas o noivado, esse processo do desposamento era algo tão sério naquela época, que a sentença era 4: apedrejamento, estrangulamento, ateamento de fogo, minhas irmãs, e decapitação. Decapitação. Aí Maria diz: eu nunca fui tocada e agora eu vou ficar grávida num cenário como esse. Então Maria recebe uma promessa e ao mesmo tempo ela está numa situação em que ela está correndo risco de vida. Ela recebe uma missão. Ela está correndo perigo. Aí sabe o que vai acontecer agora? O Senhor vai pegar Maria e vai introduzir ela dentro do propósito. Como que Deus faz isso? Como que Deus vai introduzir Maria dentro do propósito? Deus vai agora alinhar a visão dela, a percepção correta. Como que Deus faz isso? Quando o anjo chega diante dela, o anjo vai dizer para ela o seguinte: olha, você é agraciada, você é bendita, você é uma fonte de bênçãos. Ela olha, versículo 29, ela olha com estranheza. E o texto, no original do grego, para a palavra estranheza, significa que ela ficou assustada. Vendo ela, turbou-se muito como aquelas. A palavra turbou, no original do grego, significa ficou desconfiada. Significa que ela ficou incomodada. Significa que ela não aceitou aquelas palavras. Significa que ela teve dúvidas. Então, quando o anjo se coloca diante dela e se refere a ela como aquilo que ela realmente era, agraciada, abençoada, fonte de bênção, ela não se vê dessa forma. Ela estranha isso. Ela rejeita isso, porque ela não tinha essa percepção de si. Aí o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai trabalhar isso. Por que é importante? Porque a percepção correta de si coloca o coração no lugar certo, dá força para vencer e superar todas as adversidades. Maria iria precisar dessa força para aquilo que estava diante dela. Então Deus trabalha isso nela. O segredo da força do coração está em olhar para si e enxergar a mesma coisa que Deus está enxergando. Olhar para si e enxergar a mesma coisa que Deus está enxergando. Essa é a força do coração. Aleluia. Maria para os homens, para Deus, agraciada. Maria para a família, para Deus, bendita. Maria para o seu meio cultural, para Deus, fonte de bênçãos. Aleluia. Amém? Obviamente que Maria estava seguindo todo o protocolo. Com certeza Maria subia ao templo com seu pai e com sua mãe. Com certeza Maria conhecia a Torá, os 5 livros,
primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Com certeza Maria cumpria todo o seu processo, todo o seu ritual religioso, com certeza. Mas faltava uma coisa para Maria. Faltava uma coisa: se alinhar. Nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que não estavam conseguindo vencer as suas batalhas porque estavam com uma visão desalinhada. Uma pessoa que todo mundo conhece, Gideão. Gideão estava vivendo uma escravidão. Ó homem valoroso, valente. Quem? Eu? Quem será essa pessoa? Agraciada, bendita, fonte de bênçãos. Quem? Percepção correta de si precisa estar alinhada. Amém? Mas Maria aceitou a verdade de Deus para ela. Deus trouxe uma verdade: você é agraciada, você é uma fonte de bênção, você é bendita. Maria aceita essa verdade, porque depois, quando nós vamos lá para capítulo 1, versículo do 46 ao 48, no primeiro momento ela turbou-se o coração, ela tende a rejeitar aquilo ali, mas no segundo momento, olha o que diz o texto: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão. Você é bem-aventurada em nome de Jesus. Você é uma fonte de bênção em nome de Jesus. Você é agraciada em nome de Jesus. Aleluia. No primeiro momento, turbou-se, dúvidas: quem é essa? Não, eu não sou. No segundo momento, todos me chamarão bem-aventurada, abençoada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus que cumpre propósitos, e Ele é comprometido com os seus propósitos. Deus é comprometido com todos os seus propósitos. Então, se Deus é comprometido com todos os seus propósitos, você não tem o que temer. Cada uma de nós tem um propósito. O propósito é de Deus, mas a missão de cumprir o propósito é nossa. E Deus, Ele é comprometido com o propósito. Por quê? Porque o propósito é dele. A missão é nossa, o propósito é dele, e ele é comprometido com o propósito. Aleluias. Isaías 7, versículo 14. Depois você pode ler na sua casa. Você vai ver que no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, o profeta, ele vai dizer, ele vai falar sobre a vida de Maria. Ele vai falar de Maria, ele vai falar sobre a história de Maria. Mas como assim? Maria nem tinha nascido ainda. Maria nasce no Novo Testamento, e o profeta Isaías está no Antigo Testamento falando dela. Pastor, o que a senhora quer dizer para mim isso? Eu quero dizer que primeiro Deus criou o propósito, depois Ele criou você para cumprir o propósito. Aleluia. Primeiro Deus criou o propósito. Já existia um propósito para Maria antes dela nascer. Aleluia. Então por que temer? Por que duvidar? Por que desfalecer? O propósito não é seu. O propósito é dele. Seu é sua missão. Ele é dono do propósito, é ele que sustenta o propósito. E o propósito existiu primeiro, e depois ele criou você. O que isso significa? Significa que você tem todas as características necessárias para cumprir o seu propósito de vida. Você foi criada depois para ele. Mas pastora Karen, como assim? Eu tenho tantos erros, eu já cometi tantos erros na minha vida. Já se passaram tantos anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem o tempo certo para cumprir todos os seus propósitos. Deus é o dono do tempo. Ah, mas eu já passou tantos anos, eu estou com uma certa idade. Deus é o dono do tempo. Ele tem controle do tempo. Deus, ele viu o seu final antes do seu nascimento. Aí você diz, mas eu já cometi muitas falhas. Aí Deus está olhando e falando assim, realmente você falhou, mas eu já vi o seu final. Aí você diz, Senhor, mas
você nasceu, se foi um lar disfuncional, isso não é problema para Deus, porque em algum momento da sua vida Deus vai reparar isso. Deus vai tratar. Pastora, mas eu fui ferida, não tem problema, Ele cura. Aleluia. Amém? Pastora, mas o inimigo tocou no meu corpo. Pode ter tocado no teu corpo, pode ter tocado na tua alma, mas não tocou na tua vida, porque você está aqui hoje, porque Deus guardou a sua vida, Deus guardou a sua trajetória. O inimigo pode ter se levantado contra você, tocado no corpo, tocado na alma, intentado contra a sua vida, mas você prevaleceu, você chegou até aqui, você está aqui, você prevaleceu. Deus te fez prevalecer, porque no tempo determinado o propósito se cumprirá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te escolheu. Mas eu sou tão cheia de defeito. Deus te escolheu. Mas eu sou tão errante. Deus te escolheu. Eu sou pecadora. Deus te escolheu. Ele já viu o seu final. Ele não erra. Ele sabe o que ele estava fazendo. Pastora, mas e o passado? Deus pega e joga no lado do esquecimento e escreve uma nova história. Isso não é problema para Deus. Isso não é problema para Deus. Amém? Aleluia. Maria se alinha com o propósito, e quando ela se alinha, sabe o que acontece? Os obstáculos começam a surgir. Em primeiro lugar, engravidar sem ser tocada. Imagine isso na cabeça de José. O que José queria fazer? Queria largar, abandonar. Segundo lugar, correr o risco de morrer uma morte terrível. Terceiro lugar, as dificuldades de uma gestação, de uma gravidez, e a missão de ter que cuidar, educar, dar a direção a essa criança, proteger a essa criança. Muitos desafios, porque às vezes é assim. Às vezes o Senhor fala dos seus propósitos em nossa vida e a gente olha a nossa volta e parece que a situação veio para nos desafiar. Não foi diferente com Maria? Aleluia. Muitas pessoas hoje nós vemos, né? Eu preciso descobrir qual é o sentido da vida. Todos nós já temos um propósito determinado antes mesmo de nascermos. Por isso que o seu nascimento para Deus é o mais importante do que tudo, porque todas as outras coisas Ele vai reparar. O importante é você ter vindo. Por quê? Para cumprir o propósito que você tem pela sua existência. Você tem uma razão para estar aqui. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Maria aceitou o seu propósito. Muitas pessoas não aceitam o propósito. Maria aceitou o propósito dela. Ela poderia simplesmente ter chegado diante da prima dela, Isabel, e ficado olhando para a prima dela, Isabel, e pensando: eu vou gerar Jesus, você vai gerar João Batista. A minha barriga está assim, a tua está assada. Ela não fez isso. Ela se apropriou do que era seu. Ela assumiu o que era seu. Ela cuidou do que era seu. Pastor, o que mais? E aí, quando ela faz isso, ela pega o coração dela e ela não coloca o coração dela na frente do coração de Deus. Senhor, se a missão é minha, mas o propósito é do Senhor, então meu coração não vai na frente, meu coração vai atrás, vai na frente, Senhor. E quando ela coloca o coração dela atrás do coração de Deus, ela começa a ser governada, ela aceita o governo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você pode me dizer: pastora, mas não é fácil, nada é fácil. Não, Deus não disse que seria fácil. Preste atenção, Maria não teve festa de casamento como ela sonhou, Maria não teve a noite de núpcias como ela desejou, Maria não teve a sua família, a sua mãe junto com ela no seu processo de gestação. Maria teve que fugir quando a barriga começou a crescer para uma cidade que ela não conhecia, para o meio de um povo que não era o seu. Ela teve que deixar a sua mãezinha para trás, teve que deixar o seu pai para trás, e ela teve que ir. Ela aceitou a sua missão. Aleluia. Se separou da sua família, enfrentou todos os desconfortos de uma gravidez em cima de um burro, que eu imagino que aquilo ali deve ser duro. Ela já estava perto de ganhar neném praticamente, e andando naquele burro, dando aqueles,
Deus, que triste. Mas, pastora Karen, qual foi o segredo de Maria? Eu quero dizer uma coisa para você. O maior segredo de Maria para ter vencido tudo que venceu e ter sido a única mulher na Bíblia Sagrada a citar em 5 livros da Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, ela se colocou sobre o governo de Deus. Maria se colocou, Maria confiou no governo de Deus. Primeiro, sem ter culpa de nada, José quer largar. Mas nessa hora da adversidade, o que ela faz? Ela confia no governo de Deus. O que acontece? Maria está lá dormindo, deitada na sua caminha, e Deus está trabalhando, porque Ele diz: eu não durmo, eu não canso, eu não me enfado. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você estará dormindo hoje, Deus estará trabalhando com você, mudando história, transformando situações, mudando cativeiros. Aleluia, tome posse disso pela fé. Maria estava dormindo e Deus estava lá trabalhando nas emoções de José, falando para José: não, você não vai largar dela, você não vai terminar o noivado com ela. Aleluias. Daqui a pouquinho a barriga começa a crescer. Aquela barrigona, José tem que pegar ela, tem que tirar ela daquele lugar e levar ela para outro lugar. Aleluias. E naquele momento o anjo aparece novamente, porque Maria confia no governo de Deus. Aleluia. A criança está para nascer. E agora, onde vai nascer? Eu estou longe da minha mãe, eu estou longe da família, eu estou num lugar que eu não conheço ninguém. Aí a criança nasce numa estrebaria, num lugar desconfortável, sozinha. Essa menina deu a luz sozinha ali, naquele momento. Mas Deus estava com Maria, Deus está com você, porque o projeto é dele, Ele sustenta todo o seu projeto. Aleluia. A criança nasce, aí Deus chega, o anjo vem novamente e fala para José: olha, Herodes vai tentar matar essa criança, então agora você pegue Maria com a criança, fuja para o Egito. Maria novamente, na adversidade, no obstáculo, ela confia no governo de Deus. Ela segue a orientação do anjo. Ela vai, passa-se um tempo. Herodes morre. Quem é Herodes? O inimigo que queria matar o propósito, o projeto de Deus. Quando Herodes se levanta para matar o propósito, Deus se levanta. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o anjo vem novamente. Olha a diferença de quem confia no governo de Deus. Deus vai conduzindo passo a passo. Agora volta, pode voltar para sua casa, porque agora o inimigo já morreu. Ninguém mais vai tentar matar o projeto. Ninguém mais vai tentar matar os propósitos de Deus na sua vida. O inimigo que estava sobre você, o inimigo que estava diante de você, hoje foi vencido. Aleluia, hoje caiu por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles vão para casa agora. Aí Maria tem o desafio. Agora ela vai cuidar dessa criança, ela vai proteger essa criança. Qual é a sua criança? Quem é a sua criança? Amém. E eu quero concluir. Aleluia. Coloca para mim. A mulher segundo o coração de Deus. A mulher segundo o coração de Deus. Ela alinha a sua percepção de si, a visão de Deus. O coração dela anda atrás do coração de Deus. Ela não coloca suas vontades em primeiro lugar, mas a vontade de Deus está em primeiro lugar. Ela aceita a sua missão. Ela aceita e ela permanece fiel até. Eu tenho certeza que hoje o Senhor está despertando Marias aqui. Eu tenho certeza